Bom, pessoal, começamos a gravação, então. Eu queria dar uma boa noite a todos, ao Benito, agradecer gentilmente que ele nos cedeu o seu tempo para falar para nós aqui um pouquinho hoje. Boa noite a todos e todas. A gente vai começar, mas antes eu queria que o meu diretor desse uma palavrinha, porque ele conhece muito mais o Benito do que eu, e por intermédio dele a gente tem conseguido muitas coisas com a pós-graduação e o grupo de pesquisa. E eu sempre agradeço ao KNAIP porque ele apoia e faz junto com a gente. Não é aquele cara que só autoriza fazer. Ele pega junto com a gente. E isso é muito importante porque nos ajuda muito. Então, assim, agradeço mais uma vez. Agradeço ao Benito. KNAIP, uma palavrinha sua para a gente iniciar, por favor. Boa noite. Breve. Boa noite a todos e a todas. Meu amigo Benito Paré, gratidão pela sua presença aqui. Daqui a 2 semanas a gente vai estar junto novamente. Eu quero dizer, primeiro, gratidão, e quero dizer para essa turma que está aqui, aproveita ao máximo do Benito Paré. Benito tem uma história dentro do nosso métier de tecnologia, dentro do nosso métier de informática, né? Tem uma vivência que marca toda a história da nossa área de informática, né, no país, né? Então, o melhor que a gente pode fazer aqui, ao invés de eu ficar falando, é passar a bola para o Benito. Benito, gratidão por você estar aqui, né? E é um grande parceiro do campus, né? A gente está trabalhando aí em várias frentes, e não só do campus, né? O Benito, ele vai estar falando, é um grande parceiro do estado do Rio de Janeiro e vem trabalhando muito pela interiorização do nosso segmento de TI para o nosso sul fluminense. Então, sucesso aí na sua fala, Benito, e obrigado. Bem, senhores e senhoras, muito obrigado. É realmente um prazer estar aqui participando. Aceitei esse convite do KNAIP para participar e dar enfim, bater um papo. Não quero fazer uma palestra, que eu acho que não faz sentido, mas eu quero dar a vocês um pouco a minha visão do que eu vejo com relação ao mercado de tecnologia da informação. E é claro que quando a gente fala em tecnologia da informação, a gente acaba falando em tecnologia em geral. Se a gente fizer um pouco de esforço, a gente vai ver que a tecnologia da informação teve seus primórdios em 1938. Já se vai um bocado, eu não tinha nascido ainda. E certamente que a grande maioria aqui, que me conste, não tinha nascido também. Mas foi em 1938 que se instalaram os primeiros equipamentos, chamados equipamentos convencionais, que eram formados por uma calculadora e uma tabuladora, e foi instalado no Rio de Janeiro, no Instituto, no antigo IAPI, Instituto de Pensões dos Industriários, e em São Paulo, na Secretaria da Fazenda. Então, já se foram muitos anos que se iniciou a pensar em como se utilizariam os recursos mais modernos. Eles se expandiram bastante, mas, na realidade, o marco fundamental para definir os rumos que nós tomamos a partir que chegamos até hoje foi com a instalação do primeiro computador na PUC do Rio de Janeiro, em 1960. Um computador, inclusive, para vocês imaginarem, ele era um computador de 4K de memória e tinha como entrada uma leitora da IBM, era um equipamento da Boros, B205, e na saída tinha uma tabuladora da IBM. Esse foi o primeiro equipamento, aliás, equipamento esse que eu, em 1963, me iniciei na informática, fazendo um cursinho de programação. E a gente programava, era bit e byte, né? Mas era uma máquina muito possante. E ela é formada por um consórcio que participava Eletrobras,
Furnas, Petrobras, e era gerenciado pela PUC do Rio de Janeiro. Uma máquina muito importante, numa parceria com a então Boros, né? Depois a Boros saiu do mercado, desapareceu, mas foi realmente marcante no nosso mercado. Paralelo, pouco depois, foi instalado um equipamento Univac 1108 no IBGE do Rio de Janeiro, na tentativa de fazer o processamento do censo de 1960. Um censo que não conseguiu nunca se levar ao finalmente, só se conseguiu processar, e mesmo assim de forma muito precária, em 1975. Foi o único computador que teve um IPM, né? Instituto Policial Militar, resultado da época do regime militar. Então, realmente a informática começou de uma maneira um tanto quanto tumultuada no mercado brasileiro. Mas, nesses anos todos, na realidade, desde 1960, em que iniciamos com o primeiro computador, até 1975, o mercado era dominado pelas multinacionais. Ou seja, as multinacionais é que davam as cartas do que deveria se ter ou não se ter. E, basicamente, o foco era sistema de gestão. No campo empresarial, era, obviamente, folha de pagamento, que era algo bastante complexo naquela época, né? Havia muitas modalidades e não era uma folha de pagamento simplificada que nós temos hoje em dia, era muito complicada. E contabilidade, administração de estoques, alguma coisa de faturamento, mas muito pouco, mas era muito mais você fazia o cálculo da fatura e levava para o computador para imprimir. Era mais ou menos um sistema de gestão em geral. Muito pouco na indústria, um pouco na área bancária. A área bancária começou a utilizar o mercado financeiro na época, os bancos começaram a utilizar computadores, mas sempre tudo em pequena escala. Na área pública, nós tivemos principalmente os sistemas tributários. Toda a área de fazenda, o Rio de Janeiro, inclusive, foi pioneiro no desenvolvimento do primeiro sistema, do primeiro software de ICMS, de ICM, na época não era ICMS, era ICM, que foi pioneiro no país todo. O estado da Guanabara, né, ainda com o saudoso Chile, que era secretário da Fazenda naquela época. Então, realmente, nós tivemos um histórico, diria que nos 15 primeiros anos, em que foi a coisa se desenvolvendo muito lentamente. Tem algumas estatísticas que levantam que em 1975 nós tínhamos 400 computadores instalados no país. 400. Isso em 1975. Bem pouquinho, né? Comparado com o que se via logo depois. E foi bem interessante porque desse processo que nós tivemos, em que nós desenvolvemos, nós caímos em 1984 para o que se denominou chamar reserva de mercado. Por incrível que pareça, naquela época se fazia planejamento e havia uma política estratégica e os governos militares consideravam que a tecnologia era estratégica para o país. É uma pena porque isto deixou de ser um foco nos tempos atuais. Mas em 1975 se criou a chamada reserva de mercado. Vocês já devem ter ouvido falar, e se não ouviram, ouvirão em algum momento. Muita gente para falar mal, outros para falar bem. Na realidade, a reserva de mercado, ele limitava, o mercado era reservado para empresas nacionais, tanto em termos de fabricação de computadores, como em termos de desenvolvimento de software. Vocês terem uma ideia, a reserva de mercado até 1991, durou 6 anos, nós tínhamos 80% do software que era fabricado, que era consumido no país, era de origem nacional. Nós tivemos
empresas extremamente importantes que desenvolveram aplicativos de grande uso, várias áreas de atividade, redes, a aplicativos tipo, depois veio o Word, né? O Carta Certa, era banco de dados, todos eram desenvolvimentos nacionais. Isso gerou, inclusive, uma indústria extremamente forte, e o Rio de Janeiro era depositário da grande maioria, mais da metade do software das empresas estavam no Rio de Janeiro. O Rio era um grande polo de desenvolvimento da tecnologia de informação. Na época era processamento de dados, né? Depois chamou informática, mas era o grande foco, era o Rio de Janeiro. Nós éramos a capital da informática nacional até o término da Reserva de Mercado em 1991. Isso é muito importante para vocês terem em mente, que o nosso mercado, o Rio de Janeiro teve um papel preponderante, foi realmente o grande player do desenvolvimento da informática. Toda a área pública estava instalada no Rio de Janeiro, aqui nasceram as principais empresas estatais de informática, todos os fabricantes tinham as suas matrizes no Rio de Janeiro, os bancos tinham os seus centros de processamento de dados instalados no Rio de Janeiro. Então, nós éramos realmente os grandes desenvolvedores e consumidores da informática nacional. A maior empresa de computadores que foi criada nos auspícios da Reserva do Mercado, que foi a empresa Cobra, que teve vários equipamentos desenvolvidos com tecnologias variantes, principalmente a principal fonte de tecnologia era a transferência da empresa inglesa Ferranti, e a Cobra foi a grande empresa que liderou o desenvolvimento de computadores no país. Depois, hoje em dia, a Cobra ainda existe, mas ela é apenas uma empresa que faz manutenção dos ATM do Banco do Brasil. Eu não sei se faz mais alguém, mas realmente isto desmontou. 1991 foi o início do governo Collor, e uma das propostas que o presidente na época, Fernando Collor, tinha era abrir as fronteiras. E sem nenhum tipo de preparo, sem nenhuma conversa prévia, nenhum diálogo, todos os nossos aplicativos estavam desenvolvidos em DOS, e de repente a Microsoft invadiu o mercado e todos os nossos sistemas se tornaram obsoletos. Foi imposto uma novas tecnologias, nova forma. As multinacionais de software não tinham nenhum papel no país naquele momento, e eu confesso a vocês, eu vivi aquela situação. Eu diria que não creio que a gente tenha tido grandes vantagens em fazer as trocas. Muita gente era saudosa, entendia que quando iam ao exterior e viam que havia outro software, eles entendiam que eram melhores do que os nossos. E não era verdade. Nós tínhamos bons aplicativos, uma boa experiência e uma massa crítica muito importante. Eu me lembro que daqui, no Rio de Janeiro, nasceram os primeiros cursos de informática, inicialmente a nível de extensão e depois a nível de graduação. O grande projeto de tecnólogos nasceu no Rio de Janeiro, sob os auspícios do Ministério da Educação. Chamava-se inicialmente Projeto 19, depois Projeto 15, o P15, que durante muitos e muitos anos, até recentemente, ainda a PUC tinha, no Rio, mas se instalou, foi o primeiro curso planejado no país. Com auspício governamental, nós desenvolvemos um material didático para todos os cursos, para todas as disciplinas dos cursos tecnólogos. Nós criamos uma equipe que fez o desenvolvimento do material, e na época nós tínhamos apostilas, né, que era o meio mais comum de se utilizar, e nós desenvolvemos apostilas para todas as disciplinas do que havia no mercado. O Departamento de Assuntos Universitários do MEC, então, Departamento de Assuntos Universitários do MEC, financiou
o desenvolvimento e se criou um grupo realmente de grande importância. E se implantou em 5 centros focais no país. O Rio de Janeiro, obviamente, que era o principal, Minas Gerais, Campina Grande, Porto Alegre e São Paulo. São Paulo foi na FATEC, na Faculdade de Tecnologia de São Paulo, que se instalou o curso. Então, realmente, o papel a preponderância do Rio de Janeiro não era apenas... É claro que tudo isso era um conjunto de atividades. Na educação, no desenvolvimento de software, na decisão política, porque aqui que aconteciam as coisas, quando você tem o centro de decisões, ficava aqui, foi muito importante, porque todo mundo tinha que vir ao Rio de Janeiro para discutir informática, o que isso privilegiou enormemente. Depois de 91, isto foi sendo esvaziado, muita coisa foi, a maioria foi para São Paulo, na área pública foi para Brasília, e a coisa foi esvaziando o Rio de Janeiro, e parte do esvaziamento do Rio de Janeiro nós teríamos tido possibilidade de ser um grande centro de tecnologia, já que o Rio de Janeiro possui uma quantidade de universidades do melhor nível, né? Nós temos desde a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, a UERJ, a PUC e a Unirio. São 5 universidades que estão numa distância de, 10 quilômetros quadrados, nós temos todo mundo próximo dentro disso. A gente brincava que no Rio de Janeiro nós tínhamos a maior distribuição per capita de PhDs do país. E foi feito um grande investimento, porque naquela época o governo considerava isso tão estratégico que foram dadas bolsas para que as universidades se dotassem inicialmente de mestres, porque o primeiro estágio, na época, ninguém virava doutor depois. Poucos eram os PhDs, era muito pouco. O grande estágio, o grande passo era da graduação, fazer um mestrado, e os mestrados todos eram feitos no exterior. E tudo com bolsa fornecida pelo governo, porque considerava que era estratégico formar quadros que pensassem, que conseguissem desenvolver tecnologia. O primeiro curso de pós-graduação foi instalado na PUC do Rio de Janeiro, não havia a menor dúvida, foi a PUC a grande liderança, a grande pioneira desse processo. Eu me honro muito de ter participado de muitos anos desse quadro do Departamento de Informática. Mas eu queria relatar para vocês 2 exemplos que acho muito importante para vocês perceberem o trabalho que era feito no Rio de Janeiro. Eu queria primeiro citar a Petrobras. Tudo que foi desenvolvido pelo CEMPES, que foi realmente o centro de pesquisa da Petrobras, ele realmente se inicia em 2007 e foi realmente a Petrobras, em 2000, já ela separa a área de TI e cria uma área específica de desenvolvimento de tecnologia de informação. Isso realmente foi muito importante e foi a articulação do CEMPES com as universidades, e não era só a UFRJ, através dos programas da COP, mas da PUC, da UERJ e de outras universidades federais em outros lugares do país, como foi o caso de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Campina Grande, mas na realidade o Rio de Janeiro é que as coisas aconteciam. A liderança estava no Rio de Janeiro, até porque a cabeça pensante do CEMPES esteve no Rio de Janeiro. Vocês que passam no Fundão hoje em dia, vocês veem o tamanho do CEMPES, do Centro de Pesquisa da Petrobras. E esse centro de pesquisa nunca saiu do Rio de Janeiro. Houve tentativas, inclusive, de levaram metade do CEMPES para São Paulo. Se tivesse ido para São Paulo, nós teríamos perdido uma grande capacidade de desenvolvimento da tecnologia no Rio de Janeiro. O pré-sal
foi resultante desse esforço, dessa articulação, porque nós só conseguiríamos ter desenvolvido nas várias tecnologias que foram desenvolvidas, principalmente no âmbito da COP, nos projetos de pesquisa, e que realmente nós conseguimos montar o processo de exploração. Eu diria que o pré-sal ele foi basicamente o resultado do avanço tecnológico da Petrobras, que foi pioneiro no mundo naquele momento na exploração de águas profundas. Realmente foi tudo isso desenvolvido pela tecnologia de informação, por as ferramentas desenvolvidas em várias áreas, pela conjugação de atores no Rio de Janeiro. Realmente a gente tem que se orgulhar muito desse trabalho que foi feito e que realmente foi de grande vantagem para, enfim, para o nosso Estado. E ainda, embora já em decadência, mas ainda mantínhamos a Petrobras. E outro exemplo que eu gostaria de citar foi o Serpro. O Serpro nasceu aqui no Rio de Janeiro em 1964. Ela se constituiu, foi resultado do desenvolvimento de tecnologia do Ministério da Fazenda, principalmente na área de controle tributário, e o Serpro se constituiu numa empresa pioneira de desenvolvimento de tecnologia. Até hoje é uma empresa pioneira de desenvolvimento de tecnologia, embora ela foi muito importante. Nós tivemos a primeira declaração de imposto de renda feita na internet, foi em 1998. Nós fomos pioneiros, inclusive, no mundo, em receber declarações totalmente através da internet. Ou seja, algumas vezes eu fico até, eu diria até um pouco triste, porque quando eu vejo tudo que foi desenvolvido em termos de tecnologia e todo o espaço que nós poderíamos ter mantido se tivéssemos tido uma sequência de política nacional, considerando realmente a tecnologia de informação como algo estratégico e importante para o país, forçando inclusive o desenvolvimento. A partir de determinado momento, praticamente as empresas nacionais foram sendo adquiridas por empresas estrangeiras e hoje em dia a internacionalização, que não é uma internacionalização, eu diria que muito mais uma colonização das empresas estrangeiras sobre a nossa capacidade de desenvolvimento, cada vez é maior. E de alguma maneira, a gente fica preocupado, porque com os avanços da internet, que eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre a internet, nós temos uma situação em que os nossos melhores cérebros, nossos melhores técnicos de melhor nível estão sendo contratados por empresas de fora do país. Antigamente, nós contratávamos desenvolvimento na Índia. Hoje em dia, eles nos contratam aqui. E não é da Índia, é do Canadá, principalmente, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos. Eu diria principalmente o grande contratante é o Canadá, que pagando em dólar, moeda forte, e muitas vezes sem pagamento de tributos adequados. Né? Então, nossa grande capacidade de desenvolvimento acaba sendo focada para o desenvolvimento de outros países que não o nosso, dentro desse contrato. Obviamente, é algo triste dentro dessa realidade do mercado que nós vivemos hoje em dia. É claro que para aqueles profissionais que são contratados, não resta muitas alternativas, senão aceitar os convites para poder ganhar mais, porque o nosso mercado está muito deprimido, os salários mesmo de tecnologia, com a carência de mão de obra, não acompanham a realidade mundial, e com isso, obviamente, cada vez teremos mais dificuldades. As bolsas de estudo nas nossas universidades não são reajustadas há muito tempo,
os processos de iniciação científica estão praticamente abandonados e nosso desenvolvimento tem entrado num declínio extremamente angustiante, diria assim, por causa da falta de uma política nacional. Realmente, não é de agora, já nós não temos uma política nacional já tem alguns anos, mas isto tem se agravado principalmente nos últimos anos. Eu queria me aprofundar um pouquinho, na hora da gente falar no mercado de TI, eu queria falar um pouquinho da internet, já que hoje em dia a gente está falando aqui, fazendo este bate-papo graças à internet. A internet realmente se inicia. Houve muitas tentativas, muitas coisas aconteceram no início dos anos 80 e tal, mas realmente o grande desenvolvimento da internet foi a partir de 1986 e no mundo acadêmico. Foi a academia que realmente começou a desenvolver. A internet nasce por uma necessidade das universidades, obviamente que ele vem. O grande desenvolvimento da internet obviamente, foi nos Estados Unidos em função da Guerra Fria. Mas nas nossas universidades tiveram a capacidade de desenvolver, fazer o grande desenvolvimento da internet. Em 1987 foi criada a Rede Nacional de Pacotes, a RNP, que interligava numa grande rede as nossas universidades. Foi um grande esforço, realmente eu diria que talvez tenha sido o último grande esforço feito para colocar a internet como uma ferramenta à disposição da sociedade brasileira. Em 1995, em função do crescimento da internet, se deu um avanço, foi no início do governo Lula, naquela oportunidade, foi criado o Comitê Gestor da Internet, o CGI. Até hoje está conosco, vai fazer 27 anos, e o Comitê Gestor da Internet passou a ter o controle nacional dos domínios. Então, nós tínhamos já houve muitas tentativas de tirar o controle dos domínios do território nacional, mas isto, pelo menos, ficou na nossa mão durante esses 27 anos, gerando uma capacidade de desenvolvimento extremamente importante, porque o CGI tem um papel estratégico para a segurança e o desenvolvimento da internet no país. Em 2004, em 1996, foram criados os primeiros backbones. A partir daí surgiram os portais privados, tipo o UOL e outros naquela época, que nós não tínhamos, e alguns inclusive de multinacionais, mas eles surgem. Vocês veem que nós estamos falando de alguma coisa que praticamente aconteceu ontem. Em 1996, em que realmente começou a se dar maior utilização à internet fora do âmbito acadêmico, digamos assim. Praticamente nós estamos falando de algo que aconteceu há 25, 26 anos atrás. Realmente, isto foi de grande importância. Em 2004, nasceu no Brasil a primeira rede social. Vocês não devem nem ter ouvido falar do Orkut, mas o Orkut foi a grande rede social que se instalou no Brasil. Ela foi predecessora do Facebook. E o Orkut, que era um projeto desenvolvido pelo Google, teve um papel muito importante para criar as raízes das redes sociais que depois começaram a se desenvolver. Obviamente que esse desenvolvimento todo nos levou à necessidade de criar alguma regra, e durante quase 3 anos se realizou um grande debate no país sobre o marco civil da internet. E foi um debate, talvez tenha sido a lei que mais tenha sido discutida no país.
eu participei pelo menos de uns 5 seminários nacionais, no Rio, em Brasília, em São Paulo, em outros lugares, discutindo o papel do que seria o Marco Civil da Internet, em que definia regras para que a internet começasse a ser utilizada. Talvez ele tenha sido muito deturpado e muito mal utilizado. Hoje em dia, nós desviamos o foco para falar na privacidade de dados, depois veio a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e obviamente que a internet é o grande foco da LGPD, porque o grande detentor das conjuntos, dos cadastros gigantescos de informações, todos eles estão informatizados, não tem mais hoje em dia fichinha de Cardex, ou fichinha de papel, de cartolina, ou algo parecido. Tudo está informatizado e a LGPD veio exatamente para criar obrigações. E, de alguma maneira, isso ficou em paralelo, veio a complementar o Marco Civil da Internet. Então, hoje em dia, nós não estamos ainda bem sedimentados, bem conscientes da importância que nós temos de tratar as informações que estão em nosso poder com o devido cuidado, com a devida segurança, porque nossa responsabilidade é aqueles que detemos as informações. O desenvolvimento, principalmente nos últimos 5 anos, da comercialização através da internet, que foi incrementado pela pandemia que sofremos, que na medida em que as pessoas não iam mais presencialmente a fazer suas compras, a comercialização via internet ia desde a compra de arroz e feijão até compras de roupa, enfim, de eletrodomésticos, de qualquer coisa se comprava pela internet. Isso deu um grande salto nos mecanismos de comercialização. Mas isso também, por outro lado, gerou a necessidade de ter regras muito claras das responsabilidades, porque hoje em dia, para nós fazermos qualquer tipo de compra, nos pedem nosso CGC, nosso CPF, nosso telefone, nosso endereço, e tudo isso fica disponível. E a quantidade de furtos que tem acontecido na internet, no âmbito, não é pela internet, é no âmbito dos bancos de dados com informações sigilosas dos clientes, e são vendidas. A toda hora a gente recebe ligações que a gente não sabe qual é a origem, em nossos celulares ou telefone fixo, que ainda tem, oferecendo coisas que a gente não pediu nem tinha interesse. Então, realmente, se por um grande avanço da internet, principalmente a partir de 1996, vocês estão falando alguma coisa de 25 anos, em que tudo se desenvolveu aceleradamente, por outro lado, tudo isto gerou também uma nova realidade da sociedade. Isto gera também um mercado profissional extremamente importante. Como o tema da nossa conversa é sobre o mercado profissional, eu diria que antigamente o mercado profissional era para aqueles que entendiam de determinadas ferramentas. O profissional estava focado na ferramenta. Essa ferramenta podia ser uma linguagem de programação, podia ser um utilitário, podia ser alguma coisa ligada ao software ou software e hardware. Hoje, a tendência do mercado é diferente. Nós estamos focados nos negócios. Nós temos que imaginar que a ferramenta, nós temos que entender o negócio, nós temos que entender qual é a demanda. E, em função da demanda, nós vamos utilizar a melhor ferramenta que puder atender a demanda. Então, mais importante que conhecer as demandas, ou tão mais importante que conhecer as demandas, é conhecer a ferramenta, mais importante é conhecer a demanda e ter uma visão sistêmica daquilo que nós estamos fazendo.
Então, o desenvolvimento da nossa capacidade de poder ser criativos, poder inovar, poder realmente utilizar o nosso conhecimento em benefício do desenvolvimento dos negócios, do desenvolvimento social, do desenvolvimento da educação, em tudo. Uma coisa surpreendente é que durante muito tempo nós víamos, por exemplo, a educação, o que se investiu em termos de informatização, de digitalização da educação, foi muito pouco. Aí, de repente, as escolas tiveram que fechar e pouquíssimos tinham ferramentas adequadas para poder manter os seus alunos em casa. Então, porque não havia as ferramentas adequadas. E até hoje não há as ferramentas adequadas. Desenvolvemos bastante, mas não na integralidade do negócio em si. Então, medicina, saúde, os mercados que você tem na área financeira, enfim, são áreas que mais importante do que a própria ferramenta é entender aquele mercado, entender aquela demanda. O que hoje em dia a medicina demanda de um profissional de TI? Que não imaginemos que o profissional de TI, ou de 40 anos, 30 anos atrás, que era especialista em sistemas de gestão. Ele pode estar até ainda com uma demanda para sistemas de gestão na área de educação, na área hospitalar, na área de segurança, de informação, etc., etc., mas é muito importante entender em que vai ser, para que vai ser utilizado, qual é o que o negócio permite. Aquilo ali demanda um conhecimento daquela aplicação. Então, nós temos que nos esforçar em entender as aplicações. Quando nós falamos em segurança da informação, nós temos que ter claramente que as ferramentas que você tem disponível para nos garantir a segurança das nossas informações, tem que primeiro se entender qual é a informação que nós queremos preservar. É muito importante, porque quando a gente faz uma implantação adequada aos padrões da Lei Geral de Proteção de Dados, o primeiro trabalho que você tenta fazer numa instituição, seja empresa ou seja uma instituição pública, educacional, enfim, é primeiro categorizar o que nós temos. Então, nós temos que entender o fluxo de informações, temos que entender como é que as coisas se relacionam, quem é responsável por quê. Então, entender o organograma e o sistema de informações interno. Depois nós vamos entender de que maneira que nós vamos proteger as informações e quais são as ferramentas para garantir a segurança dos dados. Então, percebam claramente que nós saímos em pouco mais do que 4 décadas de uma utilização da informática. Naquela época a gente falava de lei imprime, né? Era a época ainda do cartão perfurado, então a folha de pagamento você fazia, calculava, era toda à mão, depois ia para uma perfuradora, perfurava débitos e créditos, entradas e saídas, e imprimia aquilo ali para sair com o contra-cheque ou com o envelope de pagamento. Então era o lei imprime, e durante muito tempo nós mantivemos, mesmo com a evolução tecnológica, um processo de lei imprime, entre aspas, em que a gente se preocupava em que as nossas ferramentas nós entendêssemos perfeitamente o que era o blockchain, de que maneira nós íamos. Agora está na moda o metaverso. Ninguém sabe para que diabo que vai servir o metaverso, nem qual é o negócio que você vai fazer. Mas não tenho a menor dúvida de que o metaverso vem por aí, até porque tem interesses multinacionais muito interessados em desenvolver aplicações no metaverso. Então, a gente vai ter que entender disso tudo para poder trabalhar, mas nós temos que entender primeiro para que nós queremos isto, qual é a utilidade que tem para uma empresa, para uma instituição qualquer, de qualquer tipo. E a gente percebe que muitas das coisas que a gente tem, a gente nem sabe. Eu sempre fico olhando o celular, e eu sou uma pessoa mais antiga, né? Então, para mim, o celular ainda é um grande instrumento para você falar.
o máximo que a gente pode fazer é trabalhar mandando mensagem e recebendo mensagem. A quantidade de coisas que tem dentro de um celular, eu diria que provavelmente, eu não queria ser muito radical, mas provavelmente 80% do que tem dentro do celular você nunca vai utilizar para absolutamente nada, mas você paga por isso tudo. Essa que é a realidade que nós temos. Então, nós vivemos hoje num mundo em que as demandas são grandes, cada vez maiores, de entender o que seja a sociedade, como que a sociedade se implementa. Nós estamos raciocinando numa sociedade digital, mas nós vivemos num país em que metade da população, na realidade, não tem acesso à internet. E quando tem acesso à internet, tem acesso extremamente limitado. E nós vemos isto constantemente. Ou seja, nós assistimos agora às filas na frente dos cartórios dos tribunais eleitorais. Você podia fazer pela internet, mas não é fácil, porque você não desenvolveu um sistema que fosse suficientemente amigável para aqueles que não estavam afetos às nuances da tecnologia, utilizar e poder tirar seu título eleitoral ou atualizar sua situação de multas e como é que estava o processo. Quando foi a recuperação daquele dinheiro perdido nos bancos, a gente percebeu como a grande maioria não conseguia recuperar o dinheiro, e porque simplesmente os sistemas não são amigáveis, porque o sistema não é feito para atender o usuário, o sistema é feito para atender o Banco Central, o Tribunal Eleitoral. Há uma inversão de valores. Nós temos que usar a tecnologia para tornar a vida melhor para as pessoas, não para tornar a vida delas pior. Essa que é a realidade que nós nos deparamos. E nós temos um papel estratégico com relação a isso. Enquanto profissionais da área de tecnologia da informação, abrangentemente em qualquer área de especialização, nós somos responsáveis por entender que a primeira coisa que nós temos que ter em mente é para que nós estamos utilizando e por que vamos utilizá-la. Isto é que vai nos dar realmente o grande diferencial na hora que a gente desenvolva um aplicativo. E como é que isto vai conseguir ser um resultado diferente do nosso trabalho. Eu acho que o avanço que nós tivemos no desenvolvimento das telecomunicações, estamos aqui tendo grandes vibrações com a implantação do 5G. Eu diria que talvez a maioria das pessoas não consegue um celular que se conecta em 2 ou 3G. Muito menos você vai chegar em 5G. E você fica preocupado, porque certamente entendemos 5G é o futuro, não há dúvida quanto a isso. Agora, eu confesso a você que não tem a menor importância para mim na minha vida de que eu possa utilizar o celular para eu ligar o forno de micro-ondas ou porque eu aumentar o volume, a capacidade da geladeira ou para poder abrir a porta ou fechar a porta. Tudo isto é fantasia. A gente precisa imaginar que nós temos que pensar que a maioria da população é totalmente marginalizada e que nós precisamos fazer a inclusão digital. A inclusão digital na sua necessidade real. Nós precisamos que ele tenha acesso às informações necessárias. E hoje em dia a internet é uma grande ferramenta, mas de conhecimento, de informação e de confusão. A gente, quando tenta descobrir alguma coisa, a gente percebe que tem 1000 coisas que não têm a menor importância e que ficam rodadas. Isso sem entrar na rede, nas fakes, um monte de bobagem e de porcarias que a gente é assolado diária e permanentemente. Então, é um contrassenso, mas é realmente um momento em que nós temos que ter clareza de qual é o papel do profissional de informática. O profissional de informática tem que ter um conceito ético muito importante do seu trabalho, da sua responsabilidade social, porque ele sabe que aquilo que ele desenvolva, ele terá grande influência na vida das pessoas. E tudo aquilo que a gente tenha que ver. Eu diria que hoje um profissional de informática
tem tanta responsabilidade como tem um médico, por exemplo. Na hora que o médico vai fazer o diagnóstico e vai decidir por um determinado tipo de tratamento. O profissional de TI, ele tem que saber exatamente como é que ele vai utilizar a ferramenta, na medida em que ele entenda para que aquela ferramenta é necessária e como é que será utilizada. Eu acho que essa é a consciência que nós temos que ter. E só vamos conseguir realmente utilizar a tecnologia da maneira mais adequada desta forma. É claro que avanço da eletrônica, cada vez nós vamos ter mais capacidade nos celulares, né? Aliás, eles nos forçam a que a gente troque o celular, porque vamos mudando as versões do sistema operacional, dos aplicativos, para que a gente, a cada 2, 3 anos, tenha que pegar o celular, jogar fora e comprar outro, porque não se atualiza mais. Este tipo de obsolescência programada que hoje em dia é feita, seja na área do hardware como na área do software, é um negócio terrível para a vida da sociedade. Eu realmente fico profundamente revoltado e fico pensando a quantidade de recursos que se jogam fora em detrimento daquelas prioridades que o país precisa, de combater a fome, de combater a exclusão digital, de combater, enfim, tudo que nós sabemos que falta e que as pessoas não têm para a sua vida mínima de conforto, e eu não diria nem de conforto, eu diria de sobrevivência. Meus jovens, eu fico muito satisfeito por este convite do meu amigo Kneip para participar desse bate-papo com vocês, mas eu acho que eu apenas apontei algumas coisas de que eu poderia falar, porque nesses anos vividos, e eu já estou metido nisto já faz muito tempo, imagina que eu comecei em 1963, eu já estou realmente em vias de estar completamente desatualizado. E eu juro para vocês que não farei nada na área do metaverso. Obrigado, uma boa noite. Estou à disposição. Benito, primeiro, gratidão pela sua fala. E aí você fala que você não está atualizado, né? Você começa trazendo todo o embasamento histórico que culmina numa fala de metaverso, que culmina numa fala de LGPD e, principalmente, nas necessidades, né? E aí, quero deixar aqui para você que a gente está num grupo aqui que tem, na sua essência, essa turma são 100 alunos, né? E nós temos profissionais dos diversos segmentos. E a riqueza desse grupo está nessa diversidade. Então, surge a possibilidade de, ao longo dessa caminhada, essa meninada, né, porque são mais novos aí do que eu, desenvolverem projetos que efetivamente podem contribuir para tudo isso que a gente vê no dia a dia de falta no nosso país, né? E aí eu queria até de ouvir, né? Falta dinheiro ou falta projeto no nosso país? Falta dinheiro ou falta projeto no mundo, né? Porque a gente tem uma meninada aqui muito boa, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, né, breve, sobre essa questão de números, né, de potencialidade de recurso para se abraçar projetos que possam vir a ser desenvolvidos, porque é um grupo que tem muito potencial. Kneip, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que a gente tem prova cabal de que, havendo recursos, os projetos aparecem. Eu tenho certeza disso. É claro que nós temos que ter um direcionamento. Eu, durante vários anos, eu participei do conselho deliberativo da FAPERJ e eu sempre insistia muito que qualquer projeto que fosse financiado deveria ter clareza em saber qual era o resultado do seu financiamento.
estou financiando alguma coisa que tem que ter um compromisso de retorno. Se a sociedade investe em um determinado projeto, numa determinada pesquisa, numa determinada formação, ela tem que ter retorno, porque, em definitivo, o dinheiro público não é dinheiro jogado fora. Eu diria que o dinheiro da sociedade em geral, não apenas o público, também o dinheiro privado. A gente precisa realmente ter consciência de que o dinheiro é muito importante, mas tem que ter uma grande consciência do retorno daquele esforço, daquele investimento. Agora, no presente momento, não dá nem para cobrar, né? Porque não tem dinheiro. O Ministério da Ciência e Tecnologia ganha menos dinheiro hoje em dia do que sei lá o quê, entendeu? Você não há dinheiro, realmente, não há prioridade no dinheiro. A gente não consegue realmente ter o recurso para desenvolver uma política nacional. Eu estava discutindo no outro dia a necessidade de nós elaborarmos mais uma vez um programa nacional de desenvolvimento de tecnologia da informação no país. E apresentar, inclusive, pretendemos participar disso, apresentar aos candidatos estaduais e aos candidatos federais. Estamos trabalhando a nível dos vários estados para construir um programa. É claro que com grande frustração dos resultados anteriores, porque papel a gente constrói à vontade, né? A gente faz muita documentação e tal, agora depois a gente tristemente assiste a que nada daquilo é implementado, mesmo que tenha os compromissos. Eu me lembro que nós temos feito no sindicato reuniões há vários anos vimos fazendo isso, com os candidatos a governadores, a prefeito e tal, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, e dentro disso a gente vê promessas que nunca saíram daquele discurso. Realmente eu gravo isto, né? E depois eu cobro. E não acontece absolutamente nada, porque, lamentavelmente, nós não temos uma sociedade consciente de que ela tem que cobrar os resultados, e somente cobrando os resultados vai ter. É claro que primeiro tem que exercer o voto e escolher bem quem que vai votar, mas depois tem que cobrar daquele em quem votou. Se não tiver isto, não teremos nunca os recursos necessários para desenvolver estrategicamente o país. Nós temos... Eu cheguei ao Brasil, como vocês podem perceber no meu sotaque, eu não sou imigrante ucraniano, mas eu cheguei aqui em março de 1962, né? Já faz algum tempo que eu estou aqui. Eu só não perco o sotaque, mas acho que faz parte, né? Se eu perder o sotaque, aí não tenho nenhum diferencial. Aí eu cheguei aqui em 62. Eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu vi foi o livro do Stefan Zweig, o Brasil, que eu tinha lido, Brasil, um País de Futuro. E eu tive a oportunidade, no ano de 62, quando eu cheguei aqui, de percorrer o país. Eu fui a Recife, fiquei uma temporada em Recife, fui a Porto Alegre, fui a Curitiba, São Paulo, Santa Catarina. Eu conheci o Sul, Norte e Nordeste, e realmente eu estava plenamente convencido que este país tinha um grande futuro. E ainda estou, porque eu, diferentemente de muitos que nasceram e têm vontade de ir embora, eu vim para cá e aqui fiquei. Aqui fiz a minha família, aqui fiz minha vida, fiz uma empresa, fiz uma carreira universitária. Estou muito realizado por tudo que eu consegui fazer ao longo dos anos. Eu tenho 7 filhos e 10 netos. Aliás, um neto está estudando hoje aí no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Espero que se dê bem, né? Aperta ele bem. Então, eu tenho muito orgulho de ter optado, e não me arrependo de ter optado por isso. Mas algumas horas eu fico triste de ver como é que se desperdiçam os recursos tão importantes que o país tem. Eu fico olhando essa cidade do Rio de Janeiro maravilhosa que a gente tem, que olha para a natureza, que olha para a melhor Bahia do planeta que você tem, e como que nada disso é aproveitado, poluição, desmatamento. É um negócio terrível, cara, é terrível. Eu fico triste, é de chorar, porque quem teve oportunidade, como eu tive ao longo da minha vida profissional, de viajar por muitos países do mundo,
eu realmente tenho certeza e convicção de que o Brasil continua sendo um país de futuro, dependendo do esforço nosso, de cada um de nós, e do conjunto. Gratidão, Benito. Daniel? Só tenho a agradecer o Benito. Eu sei que o neto dele está com a gente lá. Tenho certeza que ele vai gostar muito, vai ser muito feliz lá, porque se ele gosta, se faz, é porque gosta. E a gente tem certeza. Quando você faz uma coisa que você gosta, você faz com gosto, você faz feliz, você faz bem feito, você segue adiante. Então, assim, eu fico muito feliz, Benito, de você estar com a gente. Eu não conheci pessoalmente, e aqui agradeço ao KNAIP por permitir te conhecer. Agradeço por você estar aqui. Eu acho assim, você fez um apanhado geral que alguma dessas coisas aí eu cheguei até a vivenciar. Apesar de ter entrado um pouco tarde, eu vivenciei muito dessas coisas que você disse aí. Eu tenho 55, apesar de ter entrado um pouco tarde, mas passei por muitas dessas coisas aí. E eu vejo assim, a evolução que está, a evolução que nós temos, o que a gente pode pensar que vem pela frente ainda. Tem hora que eu paro e penso e fico imaginando o que pode vir, porque se você pensar bem, há 70 anos, a gente tinha o ENIAC, que pesava 70 toneladas, ocupando quase uma quadra. Hoje você tem uma coisinha disso aqui que pesa 200 gramas, sei lá, 400 gramas, que faz milhões de instruções por segundo. Onde a gente vai parar? O que a gente pode esperar no nosso futuro? Olha, deixa eu te dizer o seguinte, eu fico olhando esse celular aqui, é um Samsung, né? Eu não compro esses negócios de muita moda, não, que eu acho muito dinheiro, não vale a pena. Esse troço aqui me serve perfeitamente. E eu, vira e mexe, esse negócio aqui começa a dar pau, né? Mas eu fico pensando o seguinte, eu tinha o primeiro celular que eu tinha, era um tijolão, né? Era aquele grandão. A maioria dos que estão aqui nos acompanhando essa noite nunca nem imagina desse tijolão. Mas eu tive um tijolão daquele. O Nokia Ultra Ataque. Eu ficava admirado, porque obviamente que eu comprei o tijolão fora do Brasil. E como eu tinha família em Miami, de vez em quando eu passava por Miami e tive negócio nos Estados Unidos. E passava lá, e os únicos que andavam com aquele tijolão do lado eram os argentinos, né? Os argentinos penduravam aquele tijolão na cintura e andavam com aquele... Eu tinha vergonha de usar aquele tijolão, eu escondia ele, né? Porque aquilo era um ladrilho mesmo. Então, eu diria para você o seguinte, a função que ele fazia naquela época é a mesma que ela faz hoje. Eu continuo falando da mesma maneira. Talvez hoje com mais facilidade, com mais flexibilidade, com mais... Há coisas que eu não faço, eu não aceito. Eu acho que a nossa vida fica invadida frequentemente. As pessoas botam a sua vida toda no Instagram e todo mundo bota até o mínimo detalhe da comida que ele está, o prato de comida que ele tem na frente, a conversa que ele teve, e as pessoas não conseguem perceber que nada disso é importante. O que é importante é como é que ele se conduz perante a sua própria vida e perante a sociedade, em que ele contribui. Se a gente faz um exame de consciência, independente da idade que a gente tiver, e dizer o seguinte, o que eu já fiz, não por mim, mas pelos outros, o que eu já fiz pela sociedade, em que eu contribuí, porque todos nós temos sempre cobrança. Cobrar, a gente sempre cobra. Agora, o que nós estamos dando contrapartida? Isso que é importante. E eu acho que a gente vai isso, cada vez mais. Porque a eletrônica está aí mesmo, está se desenvolvendo de uma maneira. O chip daqui a pouco vai ser uma ponta de uma agulha, né? Mas é a mesma coisa, não muda nada. A única vai ter mais informações, menos informações, mais coisas, vai encher mais o saco. Mas isso aqui, no final, não faz muita diferença, não, cara.
A gente fica, entendeu? A gente fica olhando de vez em quando, e hoje você vai falar com alguém e diz assim, vamos falar. Aí o cara não fala, o cara grava e manda mensagem de voz. Ora, pô, não quero ouvir a voz do cara, eu quero que o cara me responda sim ou não, entendeu? Aí as pessoas não sabem nem utilizar os instrumentos que tem na mão. Mas é a novidade, é o tempo. São os novos tempos. Eu conheci um cara que manda áudio de 10 minutos, 8 minutos, eu olho aquilo e falo, ah, não ouve isso não. Ah, você não vê? Claro, eu não escuto. Para mim, se o cara falar mais de 1 minuto, está fora do circuito. Eu não escuto, não. Que é isso? Eu acho que eu vi Eu fico alguém... pensando se o Chaplin estivesse vivo, o que ele faria com o celular? Nossa Senhora, eu acho que ia fazer assim, ó, isso aqui, ó, com alguém. Eu acho que alguém... Quem te levantou a mão? Acho que foi o Robson que levantou a mão. Robson, foi você que levantou a mão? Acho que já baixaram a mão aqui, não tem ninguém. Alguém mais quer fazer uma pergunta, gente? Alguém mais? Eu posso Não perguntar? gostaram? Oi, pode, Daniela, à Não vontade. esgotou o assunto? Boa noite, gostaria de agradecer a todos. Benito, excelente. Eu me considero assim, na mesma idade que o senhor, embora tenha 34 anos. Me senti representada na sua fala. Estou vendo a sua fotografia piscando aqui, mas não estou vendo direito você. Está me ouvindo melhor agora? Estou. Tá. Me senti representada pelo senhor várias vezes nas suas falas, mas eu queria fazer uma pergunta mais relacionada ao lado social, né? O senhor comentou a respeito das filas para tirar título e etc. A gente também pôde ver filas na Caixa Econômica Federal, na época do pagamento do auxílio emergencial e tal. E aí, analisando assim, eu percebo que a gente tem duas vertentes quando a gente fala de tecnologia, que são as pessoas que têm condições de estudar, né, que frequentam áreas onde a informática ela pode ser utilizada melhor e tudo mais. E aí também me preocupa muito em relação a trabalho, né? A gente sabe que antigamente, quando a gente observa o chão de fábrica, digamos assim, desde como era montado um carro, era montado realmente de forma manual, hoje a gente já utiliza robôs, nos mercados também, o motorista do ônibus hoje é motorista e trocador, daqui a pouco nos postos de gasolina vão estar que nem Estados Unidos, as pessoas automaticamente vão estar lá abastecendo o seu carro. Como se houver essa questão aí social em relação a emprego daqui para frente, né? As pessoas que moram em periferias, que antigamente faziam parte de empresas nessa questão mais simplória do trabalho, né? Como essas pessoas vão estar quando a tecnologia tem avançado muito, e eu gostaria de saber o que o senhor pensa em relação a isso, ao trabalho dessas pessoas no futuro. Daniele, eu sou sincero com você, eu me angustio, porque eu fico pensando que nós estamos, em detrimento do ser humano, nós estamos colocando robôs, entendeu? Eu tenho dúvidas com relação a isso. É claro que a gente não pode achar que somos contra a tecnologia ou não vamos utilizar a tecnologia porque vamos perder o espaço. Mas veja, uma coisa que me preocupa, eu já sou aposentado, felizmente. Mas, senão hoje em dia não é uma aposentadoria, tem que morrer para poder me aposentar. Mas eu fico pensando o seguinte, quando mudaram a lei de Previdência Social, passaram a obrigar que o cara deveria se aposentar com mais idade, e o contrassenso de que quando a pessoa faz... Eu fui ao banco hoje, tinha que resolver, eu não gosto de ir ao banco, mas hoje eu estava com um pepino lá e tive que ir ao banco e estava conversando. Todos os caixas que trabalhavam na agência do banco específico, que eu tenho conta, aqui perto da minha casa, moro em Niterói, na região oceânica, aí fui lá e quem estava do lado de fora atendendo eram antigos caixas. E uma agência, que é uma agência importante, só tem um caixa, um único caixa. Então eu fico pensando o seguinte, aí conversando com as pessoas, diz o seguinte, qual é o futuro que você tem? Eles estão próximos de se aposentar, ainda vão ter a chance de conseguir se aposentar, porque já tem mais de 30 anos, mulher, as senhoras que estavam ali, muito simpáticas e tal, mas estão sendo atendentes quando eles ficando ali
limpando máquinas velhas, porque os caras não trocam os ATMs, não investem nisso. Daqui a pouco não vai ter mais dinheiro. Se alguém andar com dinheiro na mão, vai ser um preço, entendeu? Porque você não pode ter dinheiro, você só pode ter Pix, você só pode ter transferência, você tem que ter um aplicativo. Estão nos manobrando. Qual é a vantagem que tem para nós, na nossa vida comum e corriqueira? Ninguém me deu a opção de que eu não queria ter esta digitalização da minha vida bancária. Eu não quero. Eu quero ir lá, pegar a grana, como eu ia antigamente, falar com o caixa, bater um papo, sair, tomar um café com o gerente. Hoje eu não tenho mais isso. Eu não sei quem é o gerente, troca toda hora e mata. Fucilam o cara, aposenta, os bancos destroem. Eu acho que isso é um problema muito sério. Nós estamos, pessoas acima de 50 anos, os jovens não conseguem emprego, os que estão acima de 50 anos estão sendo devidamente extirpados do mundo produtivo. Isso é um problema muito sério e nós vamos ter consequências futuras, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Isto aqui corre paralelo. Eu acho que é uma coisa que nós temos que nos preocupar. Certamente que o nosso foco é a tecnologia, e nós queremos o desenvolvimento tecnológico. Mas, certamente, que, de alguma maneira, a sociedade vai ter que pagar isto. Nós vamos ter que trabalhar menos horas, nós vamos ter que nos aposentar mais cedo, nós vamos ter que ter... Não ao contrário que está sendo feito, entendeu? Isso, tenho consciência com relação a isso. No meu caso, como eu falei, já estou aposentado, já não tenho mais esse tipo de preocupação. Já não dá nem para ter, né? Mas o que eu acho, em realidade, é que essa preocupação que você colocou é uma preocupação que nos atinge diretamente e que a gente não quer nem pensar no assunto, entendeu? É um negócio muito, muito complicado. Mas, como nós estamos discutindo tecnologia, vamos tentar que a tecnologia cada vez esteja mais a serviço do homem e não o homem a serviço da tecnologia. Eu acho que agora... Eu acho que o Robson levantou a mão. É isso mesmo, Robson? Está me ouvindo? Eu não tinha visto aquela hora. Oi, Robson. Oi. Oi, Robson. Tudo bom? Beleza? Boa noite. Boa noite. É um prazer, um privilégio poder falar com o Benito. Parabéns, presidente, pelo excelente trabalho que vem conduzindo no TI Rio. Eu tenho um amigo e um parceiro de trabalho que chama Teonácio. Opa! Da Grande companheiro. É uma pessoa incrível. Bom, a sua participação hoje aqui, dessa sua participação, daria para extrair umas 4 teses de mestrado aqui. Realmente gratificante, é muito bom ter a sua presença, lhe agradeço demais. Eu quero manifestar os meus parabéns pela iniciativa da universidade, né, da pós-graduação, porque aquele gap entre o mercado e a academia pode ser resolvido de diversas formas. E eu acredito que a mais acessível e democrática que existe é essa. É trazer profissionais do mercado para conversar com o ambiente acadêmico. A linha de tempo do desenvolvimento pedagógico de um projeto, de um curso de graduação ou de pós-graduação, ele já está fadado ao delay, né, a gente trabalhar com uma referência bibliográfica, e depois tem o tempo de tramitação do curso no MEC, e depois tem o tempo da primeira turma, os 8 ou 10 períodos de conclusão dessa graduação. E é possível que o profissional graduado, e mesmo pós-graduado, ele seja chancelado como um profissional qualificado num conteúdo com mais de 5 anos, numa estrutura de conhecimento com um pouquinho mais de 5 anos de tempo. Então, é muito importante que os eventos e iniciativas como esta sejam constantes no ambiente acadêmico
para que o ambiente acadêmico possa ser permeado pela realidade do dia a dia e pelo conhecimento adquirido e acumulado por profissionais como o Benito. É muito importante, vocês estão todos de parabéns e eu me sinto honrado de ter participado dessa edição de hoje. Eu moro em São Paulo, morei no Rio de Janeiro, morei 4 anos no Rio de Janeiro, gosto muito, sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, e esse assunto de tecnologia, né, toda essa temática de tecnologia, essa história, e isso o que eu vou falar conversa um pouco com o que a Daniele falou, porque à medida em que a tecnologização vai diminuir a quantidade de postos de trabalho, a gente tem que entender que a tecnologia ela tem que ser um vetor de transformação. E isso se dá através da educação, tanto formal quanto informal. Ouvir menos de 2 horas o Benito conversar conosco é uma aula de história da tecnologia e faz a gente sentir orgulho de ser brasileiro. O Benito, obviamente, e alguns dos presentes também, viram empresas como a Edisa, a Cobra, a própria Itautec, que utilizava recursos próprios e tinha um departamento de desenvolvimento tecnológico para o serviço bancário. Infelizmente, tudo isso, né, foi se perdendo com os direcionamentos políticos do país, econômicos e tudo mais. Mas a tecnologia, sim, pode ser usada para preservar essa cultura, esse conhecimento, essa vivência. Então, o que as pessoas que vão naturalmente acabar se aposentando mais cedo por falta de trabalho ou por aposentadoria, essas pessoas podem e devem, através da tecnologia, deixar o seu legado, a sua perspectiva, a sua visão de mundo, a visão de vida, da experiência de vida que tiveram. E a tecnologia hoje nos permite fazer isso. Infelizmente, um fenômeno que acontece com o avanço tecnológico é que ele é restrito a uma minoria. Como o presidente falou, pouquíssimas pessoas, nos próximos anos, inclusive, vão utilizar os benefícios do 5G, enquanto a maioria da população não consegue usar nem o 2G, nem aquele H+, que a gente vê no celular. Então, a gente está criando um mundo de marginais digitais. E estas pessoas, em breve, não vão conseguir acessar os serviços básicos, os serviços públicos básicos, para ter uma qualidade de vida mínima, porque são analfabetos digitais, ou porque não têm os recursos tecnológicos para acessar o aplicativo, e quando acessam, não sabe usar. Então, o vetor de transformação e de diminuição desse grande gap entre os que têm e os que não têm é a educação. E nesse ponto é que eu acho que a tecnologia pode ser a grande aliada deste olhar, mas isso só vai acontecer se a gente olhar para o próximo, se a gente olhar para quem não tem, se a gente olhar para quem está excluído, para quem foi alijado do processo. E para quem está no ambiente acadêmico, que é um ambiente de iluminação, de crescimento, de conhecimento, é o que diferencia muito as pessoas no mercado, é quem tem a sua graduação, quem está na sua pós-graduação, às vezes segunda pós-graduação, mestrado, doutorado. Estas pessoas também têm que lembrar que tem muitos que ficaram pelo caminho. E a tecnologia hoje já começa a permitir esse resgate de quem ficou para trás. E é muito bonito ver uma pessoa de cabelo branco falando com tanta propriedade da tecnologia e sem ter perdido essa ternura de olhar para o ser humano. Então, eu realmente estou me sentindo honrado de estar presente. Parabéns, Benito, parabéns, professores, parabéns pela instituição e pelo tipo de evento. Se deixar, eu falo até amanhã de manhã, de tão feliz que eu estou. Um grande beijo para todos, foi um privilégio estar aqui. Muitíssimo obrigado. Valeu, Robson. É um prazer para a gente também aqui. A gente tem sempre em mente fazer esses eventos. Recentemente a gente fez com o PMI, no ano passado a gente fez alguns com o Alberto Bloá do Rio Info, a gente colocou alguns alunos participando de painéis no Rio Info. A gente está sempre fazendo esses eventos exatamente para que
aproximar a nossa pós-graduação, que é gestão de projetos e negócios em TI, no mercado, trazer os profissionais para nós. E a nossa metodologia de trabalho, ela não se prende a o normal, que a gente diz que é matéria, o pessoal estudar e prova. A gente faz o mão na massa. Nós temos 100 alunos na modalidade EAD, onde a gente divide os alunos em grupos, eles trabalham fazendo. Tomando como base o guia PMBOK, eles vão colocando os mais variados profissionais de diferentes áreas, cada um com seu conhecimento, construindo um projeto lá na frente. Então, no ano passado a gente fez isso, deu muito certo. Esse ano a gente vai repetir, vai ser dessa forma. E a gente tem, o nosso grande sonho aliás, são 2 sonhos. Primeiro, colocar essa nossa pós-graduação com 1.500 vagas para o Brasil todo. Segundo, crescer nessa pós-graduação e, em paralelo, trabalhando para colocarmos um mestrado. Então, assim, são 2 sonhos. A ordem aí não importa muito, mas vocês podem ter certeza, nós vamos fazer. Vamos fazer. Knaip. Não, só, desculpa interromper, mas a gente está aqui com um dos precursores da Rio Info, que é o Benito Paré, né, Benito? Eu cheguei a participar da Rio Info na sua época, né? Eram outros momentos. Foi a sede, Benito? Foi um grande projeto. Eu desenvolvi ele, coordenei o Rio Info durante 15 anos. Aí agora a batuta está com o Alberto Bloch. Chega, né? Eu já falei para o pessoal, estou começando a desembarcar. Chega. Tem que ter outros que assumam o comando aí do processo. A Rio Info foi uma coisa muito carinho, que a gente fez durante 15 anos ininterruptamente e que nós chegamos a ter alguns milhares de participantes. Foi muito bom, muito importante. Eu acho que eu estava lembrando hoje, quando eu ia pensando o que ia falar, eu acabei não citando, que a TV digital nasceu no Rio de Janeiro. E o primeiro lugar onde foi debatida a TV digital foi num painel no Rio Info. Primeira vez que em público foi discutido o projeto da TV digital. Eu me sinto muito honrado com isso. Que bom. Benito, aproveita para convidar todos, né? Claro que muitos não pela distância, né? Não vão poder estar conosco no Valitec. Valitec vai ser, né? 17 e 18 em Vassouras, 21 e 22 no nosso campus, Engenheiro Paulo Chantem. Nós vamos ter aí a presença de uma diversidade de profissionais no quilate do Benito Paré, né? Que novamente vai nos dar a honra de nos dar o privilégio de ouvi-lo novamente. Então, a gente vai ter aí Benito Paré, o Álvaro, né? O nosso grande parceiro, está aí à frente desse evento. O evento vai ser muito bom, gente. Eu vou ver com o Álvaro, né? Daniel até lembra se esses painéis vão ser gravados, porque merece, né, ser compartilhado, porque a gente falando aqui em educação à distância, talvez muitos não teriam a possibilidade, né, de estar ouvindo aí uma fala do Benito. Então, é importantíssimo que a gente veja, né, lá com o Álvaro, se é possível que essas palestras sejam gravadas, né, para que o maior número de pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Assim como a gente está fazendo aqui, está gravando, e acho que amanhã o Daniel já vai estar subindo lá para o YouTube da Pós. É muito importante que esses conteúdos, esses diálogos, sejam disponibilizados para a comunidade, né? Porque muitos, né, numa sexta-feira à noite, 9h20, né, com as suas famílias, não puderam estar presentes. Mas, lá no domingo de manhã, quando o cara tiver aquele tempo, antes do jogo do Flamengo, eu vou assistir o Benito falando aí na história, né, de esse papo gostoso que a gente teve aqui. Só que o Benito é vascaíno, viu?
Oh, tinha que ter alguma coisa de errado, né, Benito? Tristemente vascaíno. Oh. Pessoal, eu vou pedir mil desculpas a vocês, mas assim, eu tenho um ônibus para pegar para ir para casa, porque eu estou em Vassouras, mas eu moro em Leopoldina, aí eu fico na transição, eu venho para Vassouras, fico a semana toda aqui, passo sábado, domingo em casa, domingo já venho de noite para trabalhar a semana inteira. Só completando, Robson, nós somos do Instituto Federal do Rio de Janeiro, nós estamos localizados aqui em Engenheiro Pau de Fronten. Nós temos aqui hoje o curso técnico em informática para a internet, que é integrado. Tem o curso tecnólogo em jogos digitais, são 3 anos. E nós temos 2 especializações na educação à distância. Uma é a gestão de projetos de negócio em TI, que a gente tem como base o Guia PMBOK, Scrum, COBIT e ITIL, e mais algumas disciplinas a mais que complementam isso. E nós temos a docência para educação profissional e tecnológica, também na modalidade EAD. Então, assim, o aluno entra hoje no campus, no curso técnico, ou seja, fazendo o 2º grau, que é integrado, né? É um médio integrado, e já pode sair especialista. Então, nós temos uma verticalização do ensino. Nós estamos num polo tecnológico. Nós temos aqui uma incubadora chamada Silício Fluminense. Nós temos núcleo de produção digital. Nós somos o primeiro instituto do Brasil que teve o curso de jogos digitais. Nós somos um dos primeiros institutos do Brasil que tivemos laboratórios de MEC para usar na produção digital. Nós temos ferramentas para estúdio. Estamos preparando para montarmos um estúdio para gravarmos nosso próprio material EAD. Ou seja, a gente está caminhando, apesar das dificuldades, apesar dos maiores problemas, a gente tem caminhado. A gente está seguindo. Assim, com muita dificuldade, com muito trabalho, mas a gente tem conseguido. E a gente tem contato com parceiros, com amigos, como o Benito, como outros tantos que vêm, nos dão a oportunidade de falar para a comunidade. E sempre que a gente precisa, a gente corre atrás, eles estão sempre nos ajudando. E a gente tem buscado muita coisa em torno de projetos. É o que eu falo com os meus alunos da pós. A nossa pós é projetos. Temos que trabalhar projetos. Em cima de projetos, a gente consegue verba. E consegue mudar o nosso entorno, que é o quê? A educação veio para transformar. E nós temos o privilégio de fazer parte desse mundo transformador, que é o que a gente tem buscado. Na realidade, todos somos privilegiados, né? Quem dera a nossa população pudesse ter acesso a esse conteúdo. Então, a gente precisa ser muito grato e trabalhar para essa transformação desse país. Todos nós aqui podemos desenvolver aí soluções que possam contribuir com o trabalho de sementinha. Hoje nós tivemos no campus um professor do Rio Grande do Sul falando sobre iniciação científica. E aí, Benito, no Rio Grande do Sul, ele trouxe uma fala, que só no ensino fundamental, eles têm 300 mil molequinhos, como ele disse, meninos e meninas fazendo pesquisa. E aí pesquisa aplicada, focado no seu ramo produtivo. Isso a gente começa a trabalhar na nossa gestão, no IFRJ, para que a gente consiga atingir o nosso entorno. As cidades aqui do Sul Fluminense, para que essa meninada, daqui a 10 anos, possam estar, quando se falar em pesquisa para eles possam estar, isso aí para mim é brincadeira. O que para muitos ainda nesse país é uma dificuldade muito grande, a gente vem trabalhando para fazer essa diferença. É um trabalho de formiguinha, mas a gente vai caminhando a cada dia e trazer o Benito aqui faz parte desse nosso trabalho, A gente que está aí no campus desde 8 horas da manhã e vamos trabalhar.
Tá? Benito, gratidão novamente. Vou ter o prazer de te dar um abraço novamente lá no Vale Tech, da gente poder tomar um café especial. Opa! Tá bom. Vamos lá. Especial, top, né? Vamos lá. Pessoal, Isso aí. boa noite. Boa Muito noite. obrigado. Valeu, pessoal. Uma boa Boa noite. noite, obrigada. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Excelente final de semana a todos. Bom Boa fim de noite. semana. Boa noite a todos. Um grande abraço. Boa noite. Obrigado. Um abraço, obrigado.